pelo que eu estou vendo aqui, pelo menos, né, é uma determinada criança para a qual não exista um habilitado local. Então, feito isso, a criança é colocada em que não tenha ninguém, tá, gente? E procura também no Cadastro Nacional e não localiza. Então, isso a criança é colocada em busca ativa e digamos que um de vocês se interesse por aquele perfil. Atualmente, inclusive, tem foto das crianças, tem até videozinho, e aí você se interessa por aquela criança. Então, você vai fazer o estágio de convivência. Os estágios de convivência fora do seu local de residência geralmente são de 10 a 15 dias, é muito pouco tempo. Então, tem que ser vivido intensamente. Eu fiz uma adoção, gente, no estágio de convivência de menos de 12 horas. Eu fiquei simplesmente apavorada e eu não podia fazer nada, porque a determinação do estágio de convivência não foi minha, foi do juiz. Determinou 12 horas, eu fiz de tudo para não pactuar, não aceitar, mas não tinha como. Eu saí de lá, da audiência e do estágio de convivência com a sentença de adoção. E eu tenho que agradecer por ter dado tudo certo, porque poderia ter dado tudo errado. Porque o estágio de convivência é o namoro, é o noivado, e a gente tem que lidar com isso. Então, num estágio de convivência longe, como foi esse caso que eu acompanhei o casal, é importante a qualidade dessa convivência. É importante ser num apartamento que tenha um espaço mais parecido com um verdadeiro lar, né? É importante que vocês realmente convivam e que vocês deem atenção à criança, que vocês saiam do lugar de adulto e se transformem no lugar, se coloquem no lugar de criança, que brinquem, que façam o que a criança está precisando, que hoje é tão difícil que a gente, como pais, se coloque nesse lugar de brincar, de correr. Né? É muito complicado isso, as pessoas não fazem mais isso. E a gente precisa muito dessa entrega. E o estágio de convivência é justamente isso. É esse momento que a gente está precisando. Então, não permitam jamais serem chamados para não haver estágio de convivência. Lamentavelmente, eu, como advogada, não pude ser contra o que aconteceu. E ainda bem que deu tudo certo. É muito importante a gente se colocar, né, Silvana, no lugar da criança. Uma criança pode ser um bebê, mas ela tem a sensação de abandono, né? E uma criança maiorzinha, quando ela não tem a consciência plena do que ela passou, mas ela também goza dessa sensação de abandono, quando não da violência sofrida, quer dizer, do rompimento já de uma história junto à família biológica, vai para uma instituição de acolhimento, quando ela vive ali nas condições que a instituição pode oferecer, nem sempre as melhores, mas ela cria vínculos com os educadores, com as pessoas da instituição, que nem sempre ficam lá por toda aquele período dela. Então, também há essa variação, mas, de qualquer maneira, aquilo passa a ser considerado o lar da criança. E, Exatamente. às vezes, é um abrigo muito bom. Agora, quando vem a proposta de adoção, essa criança vai fazer uma mudança novamente de vida. Vamos nos colocar no lugar dessa criança. A gente, quando vai para uma viagem, ou para uma viagem a trabalho, ou para a casa de um parente, a gente não fica assim, mas será que eu vou incomodar? Será que eu não vou incomodar? Numa viagem a trabalho, será que eu vou ser acolhida pela equipe da empresa onde eu vou trabalhar ou aonde eu vou dar aula? Será que vai haver essa boa vontade comigo? Como que vai ser? Será que eles... E se eles me oferecerem frango, eu não como frango? Eu só gosto de carne vermelha? Ou então eu não como carne nenhuma? Às vezes a gente fica assim, será que eu vou fazer uma desfeita ou não vou fazer? Agora, imagina uma criança. Não, é interessante, Uma criança que está Bárbara. numa instituição. É interessante quando as crianças vêm no Nordeste, eu dou assessoria, né? Eu dou assessoria, eu ensino a fazer cuscuz, eu ensino a fazer um monte de comida, porque os meus conterrâneos gostam, né?
dessas coisas. Então, é muito interessante que eles ligam para mim aí de advogada, eu viro consultora culinária. Então, Silvana, os meninos estão pedindo para fazer um cuscuz, você me ensina como é que faz cuscuz amarelo? Eu digo, pois não, então faz isso, isso e isso. Então, gente, é muito interessante, porque eles vêm com esses gostos, né? Silvana, onde é que compra uma cuscuzeira? Aí eu dou assessoria. Então, se vocês, por acaso, adotarem um conterrâneo, podem me procurar, tá? Tenho o maior prazer de dar as receitas, de ensinar onde é que vende tudo direitinho, porque eles gostam do que eles sempre comeram, gente. Eles gostam do que eles sempre viveram. Cuscuz é agro, cuscuz é pop, né? Então, gente, compra um flocão, faz a mistura lá, faz, e aqui em casa sou eu que gosto, eu e a Carol. Mas dá para ensinar. Gente, a gente se adapta de qualquer forma, né? Eu me lembro que teve um garotinho que ele foi adotado a partir do adote o do esporte, Bárbara, um pequeno torcedor, né? Adote um pequeno torcedor. Adote um pequeno torcedor, exatamente. Mas foi da seguinte forma: o menino passou num programa de TV no Sport TV. E aí era o Sport TV especial. Eu me lembro que era a Bruna Lima que estava fazendo o programa e aí apareceu o Everton. E estava todo mundo assistindo o programa e, de repente, apareceu a Bruna e fez a seguinte pergunta. Everton, o que é que você gosta de comer? Aí ele disse, eu gosto de comer sushi. Quem é que esperava que um menino lá em Pernambuco quisesse comer sushi, né? E você gostaria de ir para onde, Everton? Ele, para Nova York. Aí disse, gente, o que é que está acontecendo, né? Bem, aqui no Rio de Janeiro, um rapaz chamado André assistiu também. E ligou para mim, eram 11h30 da noite, quase meia-noite. Silvana, aqui é o André, do grupo de pós-natal da adoção. Aí eu disse, oi, André, tudo bem? Veja o seguinte, eu acabei de assistir o Esporte TV e eu queria adotar o Everton. Eu disse, tudo bem, amanhã eu ligo. Isso já era 19 de dezembro, ou seja, início do recesso. Eu falo com o doutor Hélio. Eu liguei no dia seguinte para o doutor Hélio, da segunda vara da infância lá de Recife, doutor Hélio Braz. Aí, doutor Hélio, Silvana, parará. Então, apareceu um menininho ontem, deve ter uns 11 anos, 10 para 11 anos. O senhor pode me dizer se ele está livre para adoção? E, Silvana, eu acho que ainda não foi adotado, não, mas vou verificar. Logo depois me ligou a Carolina, que é a psicóloga de lá. Resultado. Everton chegou aqui no Rio de Janeiro, junto com o pai, no dia do desfile da escola de samba que estava homenageando o doutor Ciro Darlan. E eu tinha pego a fantasia para Everton. Quando o menino chegou e que veio aqui em casa, eu disse, menino, veja o seguinte, a tia vai ficar atrás de você. Quando você ficar nervoso, que seu pai fala esquisito, tu procura a tia. Qualquer coisa, tu procura a tia. E aí eu fazia bem forte tia, né? E o menino ficou desfilando na escola de samba, olhando para mim, qualquer coisa ele virava e fazia tia. Então, olha, foi uma identidade de vocabulário fora do comum. E até hoje a gente se encontra, já está grande, está lindo, né? Mas foi a acolhida dele. A acolhida dele foi o quê? Alguém com o mesmo sotaque que o dele. E são coisinhas assim mínimas, gente, que a gente acha que até que não precisa ser, que pode não ser importante, mas que são a base do acolhimento, né? Não é jurídico, não é nada, gente, é vivencial. É só isso. E olha, vou contar uma coisa. Os meus filhos adolescentes, elas, não sei se vocês já viram, quer dizer, não é só na infância, vendo o Chapeuzinho Vermelho ou Branca de Neve. Isso se perpetua, vai avançando. Adolescentes com 15 anos, 14, 13 a 15 anos, descobriram esse filme e riam na mesma hora. Já tinham acabado de ver a piada, mas continuavam rindo da piada que já tinham acabado de assistir. Faz parte, a gente tem que rir, isso não é um problema, né, gente? A gente tem que entrar no mundo da criança. Agora, outra pergunta. Eu entrando no processo de adoção, em conjunto com a minha esposa,
Se no meio ocorrer uma separação, podemos optar em mudar o processo e fazer o processo separados? É a pergunta de Agenor e Ana Lúcia. Bem, eu já fiz alguns, gente. Isso depende do juízo, tá? Eu já fiz alguns com 2 processos separados e já fiz também com um divórcio no meio, onde, antes da adoção, o marido saiu do processo. Então, alguns juízos aceitam, outros não. Os processos continuaram na primeira vez, separados, cada um fez um caminho de adoção, e no outro, o processo continuou só para a mulher, porque o marido desistiu da habilitação. Respondi? Sim, né? Deixa eu Nesse só, caso... Babi, Bárbara, só uma posição que é importante em relação a isso, aduzindo o que a Silvana falou. Não esquecer que tem que ter acontecido já, o processo de adoção tem que ter iniciado. Para isso poder acontecer, tem que o convívio tem que ser anterior à separação. A criança tem que ter passado um tempo lá com os dois para poder continuar. E aí falo para a Silvana, eu não sei o que está acontecendo, não sei se é um fator externo, mas assim, ultimamente tem tanta gente separando meus processos. Muita gente. Assim, pelo amor absurdo. de Deus, uma coisa impressionante. E aconteceu exatamente isso aí que você contou. Eu estou com um caso, na verdade já acabou. Um caso de um pai que desistiu, né? Aí a mãe continuou. Na maioria das vezes eu tenho tido, aí eu não sei você, acho legal você contar a sua experiência. Na maioria das vezes os processos têm continuado. Eu estou até, aliás, eu estou até com um caso mais recente de uma mãe que desistiu. O pai vai continuar. E na maioria esmagadora, aí, acho que 99,9% deu tudo certo, continuou. Alguns estão em andamento, né? Então não tenho ainda o 100%, mas continuou na figura da outra pessoa, do casal, se separou, né? Seja hétero, seja homo, um saiu e o outro ficou, ele continua com o processo, tudo bem, ou a manutenção, continua o processo de adoção com os dois. Você contou aí de um caso que você separou os 2 processos, foi isso? Interessante. Exatamente. Era habilitação e eu separei o casal. Então, ela fez uma habilitação individual, ele fez uma habilitação individual. Ainda não é adoção, não, Felipe. E no outro, o marido, no meio da habilitação, desistiu de se manter na habilitação e se divorciou. Então, eu continuei com a habilitação só dela. Entendi. Agora, esses que eu estou me referindo são adoções já. Processos de adoção com saída de marido, eu também tenho alguns. Aí a adoção vai de forma monoparental. Assim, só para fechar a informação que a gente estava prestando, você falou, continua o processo, né, no caso da adoção, e aí o importante, nesse caso, para quem eventualmente se separar durante o curso do processo de adoção, é que tenha havido o estágio de convivência já com a guarda provisória com a criança, com os dois, né? Não pode ser, se você entrar casado, não ter guarda provisória e aí separar. Se não teve a guarda, não teve convívio, aí a criança não vai poder continuar, o processo não vai continuar com os dois, vai continuar só com quem efetivamente receber a guarda provisória. Perfeito. Mais alguma Estela pergunta, quer fazer gente? pergunta? Ou Silvana ou você quer continuar? Não, eu respondo agora. Eu queria saber, Bárbara, até que horas nós vamos? Podemos ir até 8h30, Silvana? Você tem algum compromisso? Eu tenho que abrir uma reunião com o presidente do IBDFAM, Rodrigo da Cunha Pereira. Daqui a 3 minutos eu posso abrir a reunião e volto. Tá Enquanto bom. isso, se o Felipe não se incomodar de me substituir enquanto isso... Estou às ordens, minha presidente. Exatamente, então, meu amor. Isso daqui é amor de mãe e filho, Bárbara. Eu estou falando sério. Eu sei, minha filha. Eu sou testemunha. Cadê a doutora Silvana, Sara? obrigada. Se puder comigo, voltar desistiu? depois... Não, eu volto. Só vou abrir uma sala aqui, ó.
Tá Nossa, vendo? demorou. Vai ter que pegar engarrafamento. Felipe, você quer responder algumas perguntas? Ou quer esperar a Silvana? Não, acho que o Felipe Sim. pode responder, porque eu vou ficar com um ouvido no santo e o outro no outro computador, gente. Olha, o que seria adoção pronta ou direta? Pode o Felipe responder? Eu ia falar Deixa com ele. Deixa com ele. É pegadinha. Vai lá, Deixa Felipe. com ele. Felipe, na reunião dele, dá uma aula disso, né, Felipe? Até eu já sei. Quer responder, Estelinha? Manda ver. Não, eu deixo para você, presidente da AMAR, querido. É Tá a bom, vamos lá, pergunta então. do Eduardo Asprila. Ele pergunta: o que seria adoção pronta ou direta? Manda ver. Beleza, vamos lá. Então, Eduardo, olha só. Hoje no Brasil, vou aproveitar a sua pergunta e falar das adoções, dos tipos de adoções que existem, né? A gente tem duas adoções, dois tipos, espécies de adoções, que são as legais e as que têm acontecido. Uma é através do cadastro, com pessoas que estão no Sistema Nacional de Adoção, habilitados para adoção, cruzando os dados com crianças ou adolescentes que estão disponíveis para adoção, ou seja, já tiveram o desligamento dos seus vínculos jurídicos com as suas famílias de origem. Eu costumo chamar essa adoção de cadastral. Aí a segunda forma é quando a pessoa, o habilitado, o pretendente de adoção, está no cadastro ou no sistema, como queiram, e aí surge uma criança ou um adolescente que está suspenso do poder familiar, mas ele não teve o vínculo jurídico totalmente desembaraçado da sua família de origem. Então, essas são as duas formas que vêm acontecendo com mais frequência, especialmente essa segunda, porque para destituir o processo demora um pouco mais. Para a suspensão do poder familiar, o processo está mais no início. Então, a criança também está mais jovem. E a questão etária é muito determinante, porque o perfil dos pretendentes, na sua grande maioria, é para crianças mais jovens, né? Para crianças abaixo de 5, abaixo de 6 anos, até 0. Né? E o contrário acontece também. Vai diminuindo a quantidade de pessoas que querem adotar as crianças de 7, 8, 9, 10, 11 até 17. A adoção que você me pergunta, que é direta, eu vou falar todos os nomes que eu lembrar aqui, que é tudo a mesma coisa. O direito normalmente chama de intuito personae, que quer dizer para a pessoa em latim, para aquela pessoa determinada, né? Pode ser combinada, pronta, direta, que mais? Tem um monte, enfim, me faltou agora, lembrei de 3, mas tem mais nome. Basicamente, isso, na verdade, consentida também, consensual, né? Consentida, consensual, pronta, direta, combinada, deixa eu ver se eu lembro mais. Enfim, resumindo isso tudo, esses vários nomes, intuito personae também, é a mãe, normalmente só a mãe, eventualmente mãe e pai, que tiveram um filho biológico e querem entregar para uma determinada pessoa, ou casal também, pode ser um casal. Na maioria dos casos aí que a gente enfrenta, eu e Silvana, normalmente é só a mãe, porque o pai não registra. Então, a partir disso, essa pessoa, essa mulher, quer entregar seu filho, ou filha, enfim, aquele recém-nato, para determinada pessoa ou casal por confiança. Isso pode ou não pode? Isso é uma lacuna legal. Primeiro, a gente tem que saber disso, né? Não há uma regra que proíba, não há uma regra que permita. Hoje, a regra que vige é a regra do cadastro, do Sistema Nacional de Adoção, cruzamento de dados através do cadastro. Todavia, se houver vinculação prévia entre as famílias, se houver vinculação prévia, se a criança eventualmente já nasceu também, pode ser o caso, se não for um recém-nato, já conheceu aquela família, eventualmente ficou... No caso até que vocês estavam contando antes, um pouco mais cedo, comentando com a Silvana, da criança ficar um tempo significativo com uma outra família ou com outra pessoa, porque um solteiro também pode adotar, há a possibilidade
dependendo do entendimento de cada juiz, né? Isso tem que ficar bem claro, depende do juiz, tem juiz que aceita, tem juiz que não aceita. E sabendo disso, tem locais que você não pode fazer. Por exemplo, o doutor Sérgio, da primeira vara da capital, que é a principal vara aqui do nosso estado, e que é titular da quarta vara, que é de Santa Cruz, e a primeira da vara da capital, que pega do centro até a Vargem Pequena, vocês imaginam quantos bairros não tem aí, né? Ele não permite esse tipo de adoção, por exemplo. Então, nesse local, você sabe, nesses locais, imagina, do centro, toda a Zona Sul até a Vargem Pequena, Santa Cruz, Campo Grande e suas redondezas. Nesses locais, o juiz não aceita a adoção que é feita de forma direta. Então, a gente tem que saber disso já, não faça. Se você fizer, o que o juiz vai fazer? Você entrar, especialmente com criança pequena, tá, gente? Com bebês, né, abaixo de 2 anos, que não criaram vínculos. Quer dizer, eu tenho uma posição diversa, mas, enfim, eu tenho que passar para vocês a posição que o judiciário toma. Então, com relação ao tempo, até 1 ano, 2 anos, o que ocorre é que o juiz muitas vezes acha que não houve vinculação de afeto, de afinidade e afetividade, como a lei pede. Eu discordo, mas é essa base que ele usa. Então, não havendo essa vinculação com a criança, especialmente da criança para com os adotantes, o que ele vai fazer? Ele tira essa criança, busca e aprende, faz uma busca e apreensão, ou acolhe, ou já chama a próxima pessoa que está naquela cronologia com aquele perfil de criança, entendendo que o sistema que tem que ser adotado é o sistema do cadastro e do sistema nacional. Então, vai chamar o próximo da... Eu não gosto de chamar de fila, mas vou chamar de fila aqui, fazendo uma concessão, chama o próximo da fila. E aí, nesse caso, o que ocorre é que a pessoa que tentou fazer a adoção direta, pronta, combinada, consensual, ele perde a criança para o primeiro da fila. O que, se a gente for pensar, não está errado, de forma... Se você lê a lei, não está errado. Agora, se o juiz, por outra vertente, entender, por exemplo, como a juíza de Niterói muitas vezes entende, doutora Ruemara, que a vinculação já houve, já se deu uma vinculação, ou a familiar inicial, antes da criança nascer, ou depois que a criança nasceu, houve essa vinculação de afetividade e afinidade, há a possibilidade de uma adoção dessa forma, consentida, consensual, pronta ou direta. Respondi a pergunta ou tem mais dúvidas? Aproveitando isso que você está falando, Felipe, tem até uma pergunta aqui que foi a Carol Potter que fez, que a ex-mulher do atual marido dela agora está na 3ª gestação e ela está pensando em doar essa criança. E ela queria saber se teria alguma possibilidade dela aceitar ou se isso é impossível. Nesse caso, quando a gente está falando de fazer a entrega voluntária, né? Acho que é aí que a gente deve encaixar essa situação. A entrega voluntária, a princípio, ela é para a primeira pessoa do cadastro, cronologicamente falando, o mais antigo, com aquele perfil de criança que vai ser entregue. Agora, se ela provar que há vínculo anterior, né, entre as famílias, enfim, há uma vinculação que será... Porque a gente tem que pensar o seguinte, o que será o melhor para a criança? Né? Na verdade, ela é a atual do meu ex, entendeu? Que está na 3ª gestação, só que eles não têm condições financeiras, eles moram num lugar precário, e como eu não posso ter filhos, quer dizer... Qual é o seu nome? Caroline. Oi, Caroline. Então, assim, a regra é que não, é que você não possa receber diretamente essa criança. Eventualmente, provado uma vinculação com essa mulher, e se o pai também... O pai você tem uma vinculação, né? Porque é seu ex. Mas, enfim, havendo essa vinculação, você tem que ver no local onde você reside. Se o juiz dessa localidade... Eu tenho uma filha já de 18 anos com ele, entendeu? Sim, sim. Então, assim, por exemplo, aí você teria
eu entendo que você teria um grau facilitador, que é manter o vínculo entre os irmãos, por exemplo. Porque, de qualquer forma, é filha dele, mesmo que não seja filha biológica. Porque a tentativa na colocação de irmãos, dependente se for entrega direta ou não, tá? Tem lá irmãos destituídos para fazer a colocação. A tentativa é sempre de manutenção de colocação dos irmãos no mesmo lar. Nesse caso, há uma questão que eu acho que aumenta a sua possibilidade, que é serem irmãos, outra que diminui, que é essa diferença tão grande de idade, né? Porque 18 anos eles não vão ter aquela convivência de irmãos de tenridade. Eles vão conviver, ele vai ser um adulto vai ser como um tio, vamos dizer, numa relação tradicional, né? Mas, enfim, depende muito do entendimento da sua vara, da sua localidade. Como é que o juiz da sua vara e o promotor da sua vara, da comarca onde você reside, entende que essa possibilidade aconteça. Como eu disse, a regra é o cadastro. As exceções a gente tem que estudar caso a caso, para ver se há essa questão da vinculação pregressa, e essa vinculação provada você pode ir para a exceção. Eu gostaria só de comentar a colocação da Ligier, né? Ligier, que a psicóloga Eliana Baia fez o seguinte comentário, que é importante até para instruir. Essa história tem alguma questão que começou errado, e é preciso apurar essas versões da mãe e da guardiã, mas sem esquecer o melhor interesse da criança, que não é um objeto cuja posse está em disputa. Então, é o caso que você colocou, Ligier, que a gente tem que ver onde a criança também já estabeleceu o vínculo, onde ela se sente acolhida, porque quando a gente fala em adoção, a despeito de nós estarmos aqui reunidos com vocês, atendendo essa necessidade de vocês fazerem um curso por força do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós sabemos, nós queremos ajudá-los nesse projeto de formação de família. Nós temos que lembrar que existe um sujeito principal nessa história toda, que é a criança, que precisa de uma família, que, infelizmente, muitas das vezes, fica à mercê da família biológica, a família de origem. Não digo que seja o seu caso, Ligia, mas essa criança não pode ser uma bolinha de ping-pong que fica de lá para cá, de uma família para outra. Ela tem que estar protegida, segura, para ela poder se desenvolver e se tornar um cidadão. E aí o cidadão não é só para exercer os direitos dela de voto, não é isso, não. É um cidadão emocionalmente formado, seguro, que se sinta amado e não... Então, assim, a ponderação da psicóloga Eliana Baia, que é a psicóloga do judiciário, é para a gente ter o cuidado na análise desse contexto e não esquecer o melhor interesse da criança, que é o verdadeiro princípio norteador de toda a defesa do direito da criança. E nós tivemos a psicóloga Marisa, na semana passada, falando para a gente, também com outro grupo, e ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, que eu acho que vale a pena repetir aqui. Essa fila da adoção, quando vocês forem habilitados para adotar, a gente tem mania de falar que vocês vão entrar numa fila. Mas, na verdade, a fila é a criança que está na fila esperando por uma família. Então, se vem um de vocês que acabou de se habilitar e topar adotar uma criança mais velha ou um grupo de irmãos, vocês não vão ficar parados esperando na fila. Se tem uma criança lá, um grupo de irmãos, porque a prioridade é colocar aquela criança na família. Não que vocês não sejam importantes, não que as pessoas não queiram atender vocês nesse projeto, nessa proposta de vida. Mas
existe, por lei, por força da Constituição Federal, uma determinação que é a defesa do direito da criança e do adolescente acima de qualquer coisa. Por quê? Porque é uma pessoa indefesa. Não tem ninguém que possa falar por ele, a não ser a própria lei que assegura essa defesa. Então, essa fila, não adianta também, eu já estou muito tempo na fila, que no futuro a gente vai poder discutir mais a respeito disso, mas a fila tem a ver com as crianças que estão lá esperando por uma família. Elas que estão naquela fila esperando por uma família, naquele cadastro, e que nós vamos nos apresentar como família para essas crianças. Não, mas eu quero uma criança pequena. Tem criança pequena? Tem um bebê na fila? Tem. Então, vai para você? Pode ser que tenha outra pessoa antes, que se habilitou antes, que está esperando a vez. Aí sim. Mas apareceu uma criança nessas condições que eu falei, com uma deficiência, uma criança mais velha, grupos de irmãos, você acabou de se habilitar, você tem esse interesse, eles vão, o perfil do interesse de vocês, eles vão tratar dessa aproximação, porque a criança não pode ficar esperando, entendeu? Aqueles casais que estão lá nessa fila imaginária preencherem seu projeto adotivo com uma criança que ainda não existe lá no cadastro. Então, é muito importante vocês terem em mente que vocês, todos aqui, estamos a serviço de vocês. A adoção é uma escolha, é para satisfazer uma vontade, né? Um desejo do nosso coração, do casamento, da nossa vida a dois, ou da nossa vida sozinha mesmo, que eu quero ser mãe, quero ser pai. Mas nós estamos a serviço também dessas crianças. Então, nem sempre o retorno para a família biológica é a melhor solução, porque isso não vai representar a segurança que a criança precisa, respeitado que como ela já se vinculou com aquela família guardiã, aquela família. Não estou colocando a ponderação da Eliana, psicóloga, que está acostumada a trabalhar com isso, sabendo, só para você, Elias, que você entender esse processo, que é importante essa avaliação. Vamos ver se tem outra pergunta. A doutora Silvana já voltou. Eu quero consignar aqui a presença da presidente do Quintal, a Tereza. Tereza, coisa boa você aqui. E da nossa amiga psicóloga também, que deu palestra no mês passado para o Quintal, a Solange Diuana, coautora do livro Histórias de Adoção, Mães, Pais, e assessora da produção daquela série que teve na GNT, Histórias de Adoção. Seja bem-vindo. Querendo falar, vocês podem falar. Também tem um grupo Aquecendo Vidas de Araxá aqui presente. O Gustavo fala o seguinte: minhas filhas vieram por busca ativa, no interior do Rio Grande do Sul. Foram vítimas de uma devolução antes de nós e ficaram com muitos traumas. Exigiram um estágio de convivência mínimo de 20 dias. Quer comentar, Silvana? Acho importante. Esse estágio de convivência é mais do que necessário, gente. Alguns juízes, eu acho que iriam até a mais do que isso. Nós passamos recentemente, foi uma indicação, né? Quando eu atuo faço a indicação, eu não atuo como advogada. Foi uma indicação fora do estado do Rio de Janeiro, onde as crianças tinham passado por uma situação de muita vulnerabilidade, não cabe ao caso mencionar qual, e por conta disso, as crianças precisavam de um estágio longo. Então, esse estágio foi feito de forma virtual durante 6 meses,
para que depois esses adotantes fossem até essa cidade, passassem 15 dias com essas crianças, voltassem para a sua cidade local, onde para as crianças terminarem o ano letivo, e só então as trouxeram para cá. Elas vieram no final de novembro e a adoção saiu agora. Cada caso é um caso. E o estágio de convivência vai depender exatamente da criança, porque a gente tem que lembrar que a adoção, ela tem como objetivo atender o melhor interesse da criança. E se a criança vem de uma particularidade de situação como essa que você acabou de falar, Bárbara, de devolução, obviamente que já é uma criança muito ferida. E ela vai precisar de mais tempo para confiar novamente em alguém. Porque ela foi vítima da primeira família, da sua família de origem, do seu ninho de acolhimento. Depois ela foi inserida numa nova família, onde ela foi novamente abandonada. E depois ela teve um novo encontro. Imagina como a cabeça dessa criança vai chegar. Será que vai valer a pena? Será que eles vão me abandonar de novo? Todas as inseguranças possíveis, gente. Então, por mais que você tenha feito o estágio de convivência virtual, como você acabou de escrever agora, essa particularidade dessa criança tem que ser observada. É a particularidade dela que interessa para a justiça. É a particularidade dela que interessa para a lei. É o melhor interesse dela que tem que ser atendido. Não foi melhor para você assim? Não foi melhor para ela assim? Responde para mim, por favor. Então, obrigada. Obrigada, Gustavo. Que bom. Vamos lá. Tem uma pergunta muito interessante, feita pela Carol. E o Abel, que trabalha em abrigo, depois ele faz um comentário, não a pergunta, mas que tangencia a pergunta da Carol. Antes, eu só gostaria de registrar a presença também da Rosane, do Grupo de Apoio à Adoção de Ponta Grossa. Meu beijo, querida, você aqui participando conosco. Supondo que ao conhecer a criança, ela não goste de mim e não me aceite. Eu volto para o final da fila. E aí o Abel, ele comenta uma experiência que ele teve como dirigente de abrigo, de uma criança que rejeitou demais o pai. Era um chororô o tempo todo no estágio. E um tempo depois que a adoção saiu, ele passando pela cidade do interior, né? Quer dizer, da cidade, viu a criança na praça com o pai num chamego só. Imagino o contentamento dele, porque ele falou que ele ficou aflito no processo aí de vinculação, de estágio de convivência, enfim. Mas, Silvana, é com você. Volto para o final da fila ou não? Se a criança não quis você, não. Na realidade, você volta para o final da fila se você adota, e se você quiser continuar no cadastro, e você volta para o final da fila se você, durante 3 vezes, não quiser uma criança dentro do seu perfil. Tá? Porque a criança ela tem um direito dela, gente. Eu conheci uma criancinha no abrigo da doutora Mônica, já está até fechado o servo da restauração, que eu amava. O menino era ruivo, tinha os olhos azuis, usava um óculos fundo de garrafa, e toda vez que eu chegava lá, ele me chutava. E dizia, você é gorda e velha. Eu achava aquilo o máximo. E eu brincava muito com ele, porque eu gostava muito da sinceridade dele. O nome dele é Abraão. E aí um dia eu ganhei todos aqueles livrinhos do Banco Itaú e levei para contar as historinhas, né, nessa abrigo de portas abertas que a gente faz as visitações dos abrigos. E numa dessas historinhas tinha um coelho que realmente parecia aquele bicho maior que tem uma barriga aberta, que tem os bichinhos dentro, um canguru. E aí eu fui contar a história do coelhinho fulano de tal. E o Abraão, que tinha um QI quase perto de Einstein, uma coisa assim absurda, chegou para mim e fez, você não está vendo que isso não é um coelho? Isso é um canguru. Você querer enganar essas crianças, tudo bem, mas eu, que sou um menino de 6 anos, é um absurdo. E ele era a coisa mais apaixonante do mundo. E ele sempre disse para Vara o seguinte, ele queria uma mãe loura dos olhos azuis. Ele foi adotado por uma mãe loira dos olhos azuis. Era o perfil dele.
Ele queria uma mãe loura dos olhos azuis. Ele hoje mora no Paraná com uma mãe loura dos olhos azuis. As crianças também têm seus sonhos, gente. Não são os nossos sonhos, são os sonhos deles. Eles têm os perfis deles na cabecinha deles, né? Então, é isso. Mais alguma pergunta, Bárbara? Eu não estou te ouvindo. Babi, seu microfone está desligado. Obrigada. A Ligier propõe até a multiparentalidade entre essas mães. Acho que esse tema já é mais complexo, mas, enfim. A gente pode até voltar a falar de poliafetividade e multiparentalidade, mas não numa reunião hoje, né? Isso, e não hoje, e não numa reunião que faça parte de um grupo fechado, numa reunião aberta. Ó, vocês olhem aqui o meu livro, que está na capa do convite, tá? Tem um monte de coisa, não é um livro jurídico, não, tá? É um livro que conta muitas histórias. Tem uma parte de processo, mas tem muitas histórias. E se vocês quiserem comprar entre hoje e amanhã, se escreverem Live 20 no código, vocês têm 20% de desconto, tá certo? Então, aqui para ajudar o leitinho das crianças da titia, né? Podem comprar o livro, é da Juruá. Eu fiz com muito carinho. Tem Maria Berenice Dias, Fernando Moreira, que é um juiz maravilhoso, que eu sou apaixonada por ele. Então, tá aqui fazendo meu marketing, né? Fala quem fez a contracapa também. Contracapa. Não. O prefácio é do ministro Humberto Martins. Prefácio. O prefácio é do ministro Humberto Martins, que é apenas o Corregedor Nacional de Justiça, né? Que é quem gere o SNA, o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, né? A contracapa é da Maria Berenice Dias, é no site da Juruá, gente. E aí no site vocês escrevem live em maiúsculo 20, aí tem 20% de desconto. A Ilene está colocando diretamente aí para vocês aonde compra, tá? É o meu primeiro filho solo, tá? É monoparental, poliafetivo. Muito bom. Babi já voltou? Acho que Babi caiu de vez. Estelinha, tem alguma pergunta levando, aí? Felipe, que ela caiu, está tentando reconectar. Já estou de volta. Então, pronto. Mudou até o fundo. Tem um rapaz que levantou a mão que não aparece o nome porque está escrito iPhone. É um rapaz barbudo. Fala para ele abrir o microfone e falar o nome dele. Pode abrir o microfone, por favor? Oi, boa noite. Não, na verdade, eu fiz a pergunta pelo chat, mas já me responderam, né? Eu tinha perguntado sobre a adoção de um irmão e me explicaram que, na verdade, a situação depende do processo, né? Se todos os irmãos forem adotados, se apenas um irmão for adotado e como isso vai ser feito. Porque eu queria saber sobre o direito desses irmãos de conviverem entre si, mesmo para adoções diferentes. Silvana? Silvana, quer comentar? Pode comentar, Felipe. Tá. Então, é o seguinte, em relação à adoção de irmãos, a lei diz que o juízo, né, deve sempre manter a vinculação dos irmãos e tentar colocá-los numa mesma adoção. Mas, como a gente sabe, tem famílias que são muito grandes. Então, famílias de 5, 6 crianças, fica inviável a colocação na mesma família adotiva, quando as crianças são destituídas. E aí, muitas vezes, acontece de colocar 2 em uma família, 2 em outra, ou 3 em outra. Enfim, faz uma divisão, desde que as pessoas que estejam adotando se comprometam a manter os vínculos fraternos entre os irmãos. Então, essa possibilidade há e acontece até uma certa frequência, né? Quando são 2 só irmãos, aí não, aí tenta na mesma família. Porque tem gente no cadastro que quer perfil de 2 irmãos. Até 3 a gente encontra, já com um pouco mais de dificuldade, mas ainda tem. Aí, quando é a partir de 4 que já começa a ser feita a divisão,
Claro que se aparecer alguém com um perfil de 4, essa pessoa vai voar na fila, porque vai adotar muito rápido, porque vão ter 4 irmãos lá destituídos. Com certeza. Né? Enfim. Então, a gente já fez 2 adoções de 5. Oi? A gente já fez 2 adoções de 5. Sim. Mas sim. raro. Segunda-feira, gente, a gente vai ter uma sala nas segundas de adoções do IBDFAM e da AMAR sobre adoção compartilhada. As pessoas que vão falar serão a doutora Mônica Labuto, a doutora Célia de Goiás, a psicóloga de Alagoas, a Ana Lúcia, e várias famílias compartilhadas, que adotaram grupos de 5, grupos de 4, onde cada um ficou com 2 crianças. Então, para quem quer conhecer essa modalidade de adoção, a reunião é aberta, tá? É só seguir a gente no Instagram. Isso mesmo, Estelinha. Bom, queridos, eu quero agradecer a presença de cada um. As demais perguntas, eu não sei se Estela já verificou se tem alguma em aberto. A Aline Gil, que está com a mão levantada, quer fazer mais a última pergunta, Aline? Enquanto Estela... Aline Michel. Porque, olha, então vão ser as 2 últimas perguntas para a gente poder encerrar, que a doutora Silvana ainda tem a outra reunião para dar conta. Eu quero agradecer a sua participação, sempre amiga, sempre parceira, Silvana. Peço para você colocar a foto do livro de novo aí. E eu vou dizer que o livro, quem participa do Quintal tem desconto adquirindo o livro, que é da editora Juruá, certo? Isso, então pode comprar com desconto, falando que é integrante do Quintal, que é pretendente vinculado ao Quintal, enfim. A Estela depois vai poder dizer esse pormenor. E depois de a gente responder essas perguntas, eu vou pedir que cada um, a Estela vai fazer a chamada, cada um dos presentes, fale uma palavra, nós vamos encerrar essa reunião com uma palavra do seu sentimento sobre a reunião e do seu sentimento para o curso do Quintal da Casa de Ana, tá bom? Então, vamos lá, Michel. Babi, Oi. Desculpa, você vai fazer as perguntas. Não, só para divulgar, amanhã eu vou fazer live no Instagram. Se alguém quiser, amanhã, às 7 horas, pelo Instagram, eu vou estar numa live falando sobre SNA com o Leandro Canavarros, que a Silvana até deu uma palestra, fez a live na semana retrasada, Sávio fez na semana passada. Eu vou ver. Alguma informação, Felipe, você me passa que eu publico no Instagram do Quintal. Vou tentar compartilhar aqui o cartaz. Isso, e a gente compartilha pelos grupos também. Tudo que vocês produzem aí de eventos, a gente tenta subsidiar, porque a partir de hoje é formado um grupo do WhatsApp com os integrantes do curso 103. Maravilha. E nós temos aqui alguns integrantes de cursos anteriores. Então, eles também participam, a gente também divulga. Então, vamos lá, quem levantou a mão... Entrou sim, Felipe. Entrou, tá, beleza. Estela, tá vendo quem... Vamos lá, Aline, pode fazer a sua pergunta. Eu queria saber com relação à adoção de crianças com doenças tratáveis. Se o processo que a gente vai precisar encaminhar depois de estar habilitada, no caso, se é um processo diferente ou é o mesmo processo? É o mesmo caminho que a gente vai fazer? Sim, é o mesmo caminho. Para crianças com necessidades especiais ou doenças crônicas, é que o processo tem prioridade de tramitação, ou seja, é um processo que anda mais rápido, mas para um processo para crianças com doenças tratáveis é a mesma tramitação de qualquer processo. Então doenças crônicas é diferente de doenças tratáveis? Sim, doenças crônicas não são diferentes, são outras doenças. Doenças crônicas, inclusive agora no preenchimento da ficha, tem doenças não detectadas no momento da indicação e outras doenças. Mudou para doenças tratáveis e não tratáveis, não existe mais isso não.
É doença não detectada no momento da indicação e outras doenças. Ah, tá. Mas isso é sinalizado no perfil que a gente... Exatamente. No momento que você for fazer a entrevista com a psicóloga e com a assistente social. Ah, tá. Então tá. Beleza. Tá bom? Ou era outra Agora pessoa, vamos a Babi? Joyce. Sou eu. Joyce Sabino, primeiras damas. Tá, joia. Oi, tá me ouvindo? Sim. A palavra que eu tenho para a reunião de hoje é felicidade. As pessoas... Isso, as pessoas estão passando as palavras, Bárbara. Ah, sim. Então, peraí que o Michel tem uma pergunta. Vai, Michel. Silvana, uma pergunta que eu tenho, sendo meu perfil de buscativa e eu estando em outro estado, mas sendo prioridade pelo Rio, como fica a organização na hora da escolha dos pais? Porque há uma lógica entre, primeiro, município, estado, depois nacional. Mas na buscativa isso também funciona desse jeito? Geralmente, na buscativa, o juiz dá prioridade para a pessoa que está habilitada há mais tempo e confirmando o perfil. Porque na buscativa entra a gente, por exemplo, a criança de 12 anos, que o perfil só vai até 6 anos. Obviamente que o juiz vai dar prioridade para aquela pessoa que mais se aproxima do perfil, evitando, assim, maior risco de devolução. Então, é isso que vai dar prioridade ou não. O perfil mais próximo do perfil buscado e, efetivamente, quem esteja mais tempo na fila. Ok, obrigado. Bom, então vamos lá às impressões, a essa palavra, esse sentimento. Vamos ao Vicky primeiro. Vicky. Acho que o Vicky é Regiane Silvério. Tem alguns que estão colocando também no chat, Bárbara. Ah, é? Aí confunde tudo. Vamos lá. Então, você lê, Tem Estela, no conhecimento, chat. preparação, esperança, felicidade, amor, gratidão, aprendizado, acolhimento. Quem mais? Reflexão, preparação, gratidão, respeito, acolhimento, encantamento, amor, esclarecedora, esperança, o verde do vestido. Amor? Explosão de amor. Explosão de amor, orientação. Hein, Bárbara? Esperança é o verde do vestido. E do brinco também é verde. Ó. Crescimento, família, esperança e dá-lhe verde. Se verde assim, né, Silvana? Vamos lá, o que mais? Bom, então eu quero agradecer a Silvana mais uma vez, agradecer todos vocês aqui. Nós vamos ter o nosso próximo encontro na próxima semana. Embora vocês já vão receber a divulgação para esses outros encontros que vocês já vão poder participar, né? E aprender, porque é um caminho, como foi dito aqui, de muito aprendizado para uma adoção segura. Leiam bastante, procurem os livros, adquiram o livro da doutora Silvana, visitem o nosso site, o nosso canal do YouTube e outros, para vocês verem os vídeos, lerem acerca da adoção. E agora, nesse tempo de isolamento, tem muita produção, a própria doutora Silvana está produzindo muitos encontros sobre esse tema. Então, isso é muito importante, que vocês tirem esse tempo para vocês se abastecerem, para se formarem nesse projeto de vocês.
É muito bom, obrigada, parabéns, saudades de você, Solange, muito obrigada pela presença de todos. E eu vou fazer o seguinte, vamos agora todos abrirmos os microfones, não sei se eu que tenho que abrir, mas eu acho que não precisa. E vocês podem abrir os microfones de vocês. E nós vamos bater uma salva de palmas para a doutora Silvana, em agradecimento. Muito bem-vinda nessa casa que é sua, é seu quintal, tá bom? Muito obrigada. No coração de todos e até semana que vem. Ai, gente, obrigada mesmo, Bárbara. Amo vocês, gente. Eu preciso muito fazer obrigada. a chamada de novo do grupo Centro e do grupo do Quintal Rio. Peço que todos fiquem, por favor. Estelinho, tchau, Silvana. Um beijo, meu amor. Beijo, beijo. Beijo, Sil. Tchau, tchau, queridas. Obrigada. Tchau, Felicidade.